Vou compartilhar. Sim, é a presença de vocês. Vou compartilhar minha tela e a gente vai corrigindo o que tem, tá? E me avisem quando estiverem vendo ela aí. Deu? Sim? Beleza. Então, olha só. O que eu deixei para vocês? Nessa aula, a gente vai perceber, assim, quais eram os ideais que estavam por trás aí da Conjuração Mineira, tá? Então, a primeira coisa que eu mostrei para vocês aí, vocês tinham que perceber esse meme, tá? Que rola pela internet, enfim. Responder as perguntas no caderno, tá? Então, dizia assim: a qual estado brasileiro pertence essa bandeira até os dias de hoje? Minas Gerais. Muito bem. Vocês sabiam disso? Que essa era a bandeira de Minas? Sim. Alguns sim, outros não. Essa bandeira, então, ela vem desde ali da época da Conjuração, 1789. E aí, qual é a ideia transmitida pela bandeira? O que vocês colocaram? Eu copiei a frase que bota lá o significado da frase, sabe? Eu copiei. Mas e se eu tivesse que escrever com as minhas palavras? Qual é a ideia? Uma palavra. Liberdade? Isso Liberdade? Aí. Isso aí. É a ideia da liberdade do domínio. Do domínio de quem? Quem é que dominava o Brasil e Minas Gerais nessa época? Portugal. Isso mesmo. Então, é a ideia de liberdade do domínio de Portugal. Oi? Eu botei, como eu pesquisei na internet, tinha referência à Sagrada Trindade, não sei o que tem a ver isso. Isso, então, olha só, esse triângulo, o triângulo representa essa Santíssima Trindade, tipo, Pai, Filho, Espírito Santo, sabe? Tem a ver com religião, tem a ver com maçonaria, tem a ver com várias coisas, tá? Mas, como a gente não tinha que pesquisar na internet, a gente só tinha que olhar para a bandeira, dá uma arrumada, não tá errado, só acrescenta, tá, João? Só acrescenta a ideia de liberdade. Olha só. Libertas que será tamen. Então, significado, liberdade ainda que tardia. Tá? E aí, sabe, né, que tem esses memes assim, colônia de Portugal, caramba, mas não podemos escrever isso. Então, liberdade antes que tardia. Essa é a ideia do meme, tá? Tinha a tradução aqui embaixo. A qual tipo de liberdade a bandeira possivelmente se refere ao pensarmos no contexto do século XVIII? Já respondi ali em cima, né? Mas tudo bem, vai. O que vocês botaram? A liberdade contra o governo português. Isso aí, a liberdade política. Liberdade política do Brasil. Do domínio português. Sim. Alguém quer ler a sua? Porque tem vários jeitos de escrever, tá? Eu fiz que nem a Erika. Ótimo. Estão sabendo que vocês fazem juntas, né? Não tem. Ou essa não fizeram juntas? Dessa vez não. Dessa vez não. São umas partes. Beleza. Só algumas coisas. Muito bem. Explique o meme observando sua relação com a frase verdadeira da bandeira. O que vocês botaram? Só os grilos. Eu não sei. Eu pensei assim o que eu achava. Eu botei Tá. como o Brasil era a colônia de Portugal, as pessoas queriam a independência do país, porém não tinham liberdade para expressar e realizar esse desejo, mesmo sendo algo importante. Isso mesmo, perfeito. Prof. Eder.
E por que eu pulei a letra D, gente? Pelo amor de Deus. Tá, vamos terminar essa aqui, depois eu volto, tá? Muitos queriam a independência. Isso aí. Mesmo que tarde, né, gente? Porque, assim, o domínio português começa em 1500 e aqui a gente tá falando em 1789, né? Quase 300 anos depois da chegada dos portugueses. Por isso que fala mesmo que tardia, né? Mesmo que tenha demorado, que a liberdade venha, que a independência venha, tá? Vamos lá, quem quer corrigir, né? Quem precisa corrigir, corrige. Vou deixar aí uns minutinhos, que eu acho que tem gente arrumando, copiando. Tranquilo até aí? Beleza. Posso seguir, gente? Sim? Vamos para a letra D, então, já que eu pulei ali. Quais os motivos estariam envolvidos na defesa da liberdade em relação à metrópole nesse período? Ou seja, por que defender a liberdade nesse momento? O que vocês acham? Porque a gente já tinha visto todas as causas na outra aula, né? Ó, a gente tinha visto as causas, o porquê, blá, 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 blá. Agora a gente tem que pensar na ideia de liberdade, né? O que vocês botaram? Profe, pelo que eu pesquisei, quase tudo eu pesquisei na internet, apareceu assim, o abuso que Portugal cometeu contra a Polônia, dando altos impostos e fome e insatisfação. Certo. Mas tem mais, a gente pode acrescentar, tá? Insatisfação, beleza. Laura, o que tu ia dizer? Eu botei assim. Naquela época, o Brasil era colônia da metrópole, por isso houve o pacto colonial, o escravismo, a derrama, entre outros fatores. Tudo isso favoreceu para a defesa da liberdade. Ok, isso aí. Alguém mais colocou a ideia do comércio? Não? Então a gente vai acrescentar. Abusos contra a colônia. Ou o pacto colonial, né? Que dá para entender também assim. Então, abusos contra a colônia, altos impostos, derrama, insatisfação, o pacto colonial, né? Que era a questão da gente só comercializar com Portugal. Essas foram as ideias, né, para se defender a liberdade. Eu tô falando em liberdade, eu tô falando aqui em independência, tá? Não tô falando de liberdade dos escravos nesse momento, na Inconfidência Mineira, por exemplo, tá? Tô falando da independência política de Portugal. Porque lembrem, a Inconfidência Mineira foi feito pelas pessoas importantes de Minas Gerais daquela época, né? De Vila Rica. Então, não era uma revolta dos pobres, como a gente vai ver na Bahia, que é diferente. Aqui é uma independência meio que das elites, assim. Tinha 2, 3, tipo Tiradentes, que era um posto um pouco inferior, mas, né, nada comparado com o que a gente vai ver na Bahia. Então, todos esses abusos da metrópole, de Portugal, vai fazer com que venha essa ideia de liberdade. E, claro, né, os ideais da Revolução Francesa, do iluminismo, que chegam aqui. Beleza? Então, tá certinho. Quem quiser complementar, acrescenta aí. Ô, Eduardo, tu não tá com frio não, menino? Tá só com uma camisetinha?
Meu Deus do céu, que gente calorosa. Olha só. Posso seguir? Sim. Tá. Isa, posso seguir ou tá ainda anotando? Tá. Muito bem. Então, nós temos essa ideia a partir dessa bandeira. Então, olha o quanto carregado de significado essa bandeira tem. Assim como a bandeira do Rio Grande do Sul, né? Mas isso é assunto para mais adiante. Muito bem. Aí, vocês ouviram a música do Tiradentes no YouTube? Sim. O que acharam? Moderna? Não. Não, né? Nem um pouco moderna. Mas é claro, foi feita em 1949. Então, a proposta musical da época era outra. Né? Mas essa escola de samba fez essa música para homenagear, então, o Tiradentes. E dizia assim: Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil, foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Este grande herói para sempre será lembrado. O que acharam? Vamos pensar através das perguntas, então. Vamos lá. Qual a ideia de Tiradentes é transmitida pela letra do samba? Eu botei que o Tiradentes foi o herói da história. Não entendi, era o quê? O Tiradentes foi um herói da história? Foi, mas aqui a gente vai pensar. Eu só botei que ele queria conquistar a liberdade. Tipo, a independência do país. Eu falei que ele ajudou nós a conquistar a independência. Tá, beleza. Agora, pela letra do samba, ele é o herói, certo? Certo. Beleza, então pela letra do samba ele é, e eu já vou fazer a ideia, então. A ideia é que ele foi herói que lutou pela liberdade do Brasil. Beleza. Agora eu pergunto para vocês. Por que ele foi considerado um herói e os outros que também lutaram não foram? Ele foi morto. Porque ele foi assassinado, né? Ele foi o único entre todos os outros que foi assassinado. E qual é a justificativa desse assassinato dele, gente? Porque ele era o mais pobre dos... entre eles? Isso aí, ele era o mais humilde entre os outros. Não que ele fosse pobre quanto um escravo liberto, por exemplo. Mas entre os outros, né, que estavam ali, que tinha representante dos grandes donos de terra, tinham escritores, né, enfim, era algo à parte, ele era da parte rasa dos soldados, né, ele era um alfére. Então, ele era o menos importante. Então, ele não se torna herói necessariamente pela luta que ele teve, entende? Ele se torna herói porque ele foi o único que foi assassinado por esse ideal. Então, a gente tem essa relação muito forte, tá? Mas não tá errado dizer que ele lutou pela liberdade, que ele, né? Porque realmente, naquela época, quem lutava pela liberdade, botava sua cabeça a prêmio, era considerado um herói, né? Então, vamos lá. A qual liberdade está se referindo a letra do samba? Explique. O Brasil, a independência do Brasil, pois o país era colônia de Portugal. Independência do Brasil. Muito bem. Tranquilo até aí? Sim. Bem. Agora, na letra, na próxima atividade, eu deixei um trechinho do Boris Fausto, que é um historiador mega famoso, que a gente estuda muito ele na universidade. E, claro, né, peguei um trechinho bem simples para a gente observar e ler.
Dois, na verdade. E aí a gente tinha até a letra E para fazer. Então vamos lá. Elas se complementam, essas questões, tá? De acordo com o trecho do historiador Boris Fausto, como era a situação da sociedade mineira no fim do século XVIII? O que vocês botaram? Como é que era a sociedade? Eu botei a frase do texto que está escrito. Tá. A sociedade mineira entrará em sua fase de declínio marcada pela queda contínua de produção de ouro e pelas medidas da coroa, no sentido de garantir a arrecadação do quinto. Certo. O que mais? Alguém botou diferente? Não. Olha o que diz lá na segunda frase. Olha, não, terceira. Aqui fala quem eram os inconfidentes. Então, vamos fazer uma resposta só, tá? A sociedade mineira. Vamos lá. Como era a situação? Vivia numa situação de exploração. A gente falou do quinto, né, Érica? Uma situação de exploração com a cobrança de impostos pela metrópole. De maioria, né? Em situação de exploração. Alguém quer ler a sua para ver se tá ok? Porque tem várias formas de responder. Não? Tristeza. Tá bom. Muito bem. Quais os motivos teriam motivado o grupo descrito por Boris Fausto a se revoltar contra a coroa? Quais seriam as razões específicas desse descontentamento, gente? Eu coloquei que com a perda contínua da produção de ouro, a coroa tomou medidas para garantir a arrecadação do quinto. Isso era motivo de revolta com a coroa portuguesa, a produção era baixa e os impostos cada vez mais altos. As pessoas não tinham condições de pagar. Isso aí, perfeito. Então, vou botar lá a arrecadação do quinto, pois a extração ou a arrecadação vinha diminuindo. Beleza. Tranquilo. E aí vem a questão que a gente já conversou, né? De que como Tiradentes se diferenciava dos demais inconfidentes. O que ele tinha de diferente em relação aos outros? Ele era pobre? Uhum. É que ele era pobre, ele tinha um pouco menos de condições, né? Inclusive, alguns textos dizem que ele até teria mais do que outros textos dizem, assim, sabe? Tem algumas controvérsias entre historiadores, tá? Mas era o mais humilde e com menos condições do que os demais, inconfidentes. Muito bem. Agora a gente toca num assunto importante. Nós estamos falando de liberdade de Portugal, liberdade política do Brasil seguir sem ser uma colônia. Mas olha a letra D. Algum trecho do texto dá a entender que o grupo defendia interesses de outros segmentos da população, como a população escravizada? Eu botei que sim, o trecho 2. Nas colônias americanas justificou as tentativas de reforma e o direito dos povos e insurreição. Tá. Será? O que vocês acham?
Essa parte, a Erika está falando do direito dos povos, enfim, das pessoas à insurreição. O que quer dizer isso? A ir contra aquela situação de exploração. Não está falando da questão dos escravizados. Entende? Será que em algum momento fala disso? O que vocês acham? Eu tinha botado que nem a Erika, mas eu acho que não. Ali fala de poder se revoltar, mas não fala da liberdade dos escravizados. O que vocês acham? Lá no primeiro trecho não tem, né? E no segundo, o que vocês acham? Também não, né, gente? Em nenhum momento está falando sobre a liberdade dos escravos. Em nenhum momento. Então, assim, é uma revolta que é uma liberdade política, não é uma liberdade de forma ampla e geral e para todos, que é a ideia de liberdade que a gente tem hoje. Então, a gente põe que não. Fim da escravidão. Não era o foco dos Inconfidentes. É tanto quando a gente vai ver que o Dom Pedro I vai fazer a independência, não é o foco do Dom Pedro I acabar com a escravidão ainda, né? Isso vai depender de muitas outras coisas, vai demorar muito mais ainda, vai demorar mais 100 anos para ver a abolição. Agora a letra E, né? Posso seguir ou querem que eu espere um minutinho? Pode seguir. Pode ir. Beleza. Como podemos relacionar a Inconfidência Mineira ao crescimento dos ideais liberais do século XVIII? O que vocês botaram? Essa eu tinha que pensar um pouquinho, aí tinha a ver com o trechinho 2. O que vocês botaram? Nada? Prof, esqueci de copiar a letra E. Não entendi. Eu esqueci de copiar a letra E. Então copia agora e a gente corrige junto. Vai lá. O que vocês acham? A Inconfidência, que tinha esse ideal de liberdade política, com os outros ideais ao longo e ao redor do mundo que apareceu aqui, ó. Alguém quer ler a sua? Depois eu monto. Vamos lá. Nada? De onde vinham essas ideias de liberdade, pessoal? Vamos lá. Lá diz da Europa Ocidental, né? O que a gente viu da Europa Ocidental que tinha a ver com liberdade? A Revolução Francesa e o Iluminismo. Então, as ideias de liberdade vinham do Iluminismo e da Revolução Francesa. Vinha também da Guerra da Independência dos Estados Unidos, que eu não vou botar porque a gente não estudou ainda, então a gente vai aguentar um pouquinho, vamos botar essas duas. História e geografia tá bem interligado, né? Porque agora tem os negócios dos Estados Unidos, geografia já tá estudando. Total. Por isso que às vezes a gente seria legal, né? Ter aula junto, assim, Prof. Adri e Prof. Tata, História e Geo junto. Tem muito a ver. E no 9º ano vocês vão perceber que tem mais ainda, porque estuda toda a parte geopolítica, é muito legal. As ideias, então, vinham do Iluminismo, da Revolução Francesa, e isso influenciou a ideia de liberdade. Eu vou botar independência, porque a liberdade aqui está ligada com a independência do Brasil. Não esqueçam, não é liberdade ao voto,
não é a liberdade de expressão por enquanto, não é a liberdade das mulheres, não é a liberdade dos negros escravizados. Então, é uma liberdade política e econômica, tá? Quando a gente entende liberdade, pra gente, hoje é muito claro todas essas liberdades, né? Política, econômica, do voto, dos direitos das mulheres, dos negros, das populações mais... das minorias, né? Então, isso está na nossa cabeça. Liberdade de expressão, mas até agora, o que se buscava nesse momento era a liberdade política e econômica. E poder fazer comércio com quem quisesse, ser independente, enfim. Tranquilo até aí? Fácil, né? Bom, então, querem que eu espere mais um pouquinho? Só um pouco, professor. Sim. Gente, eu nem abri a janela ainda. Como é que tá lá fora? Tá bom? Tem sol já ou não ainda? Gente, se ficar mais um... O único sol que eu tô vendo é esse aqui, ó. Peraí que eu não tô te vendo aqui na tela. Ai, só esse aí, é verdade. Eu nem esse tenho. Ah, essa estufa é muito boa. Ai. Na casa de vocês, as mães também estão bem loucas, que quer sol para secar as roupas? Sim. As mães são tudo igual, né? Aqui em casa também. Só terminar a aula, vou lá encher a máquina. Hoje amanhã é sol, depois chove de novo. Bom, posso seguir, Laura? Sim. Tá. Então, a partir dessas ideias de liberdade, vocês tinham então que fazer a música. Adorei as músicas que vocês escolheram, né? Gostei bastante das letras que vocês fizeram também, achei bem legal. E se alguém quiser mudar a partir da aula de hoje, que abriu mais e clareou as ideias, pode mudar e me mandar. E a aula de hoje, vamos ver, eu tenho 3 minutinhos, vamos ver se vai dar tempo, senão a gente entra de novo. A aula de hoje, então, sai de Minas Gerais e vai para Bahia, 10 anos depois. Tá? Então, o que acontece na Bahia? A Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, ou Revolta dos Búzios, ou Revolta das Argolinhas. São vários nomes para a mesma revolta. No livro didático aparece muito como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Mas saibam que todos esses nomes estão corretos. Tanto que no jogo aparece como Revolta dos Búzios, se eu não me engano. Isso aí, Revolta dos Búzios. Tá? Bom, então, se vocês puderem, eu gostaria muito que vocês jogassem o jogo. Tá? Depois disso, deixei 2 videozinhos. Quem tem o livro didático, o primeiro, segue exatamente o que está escrito no livro didático. E depois disso tudo, a gente vai fazer um esquema ilustrado. Aí, quando eu digo ilustrado, não é só o texto, é ilustrado mesmo, tá? O jogo e o vídeo mostram várias ideias de ilustração que vocês podem fazer, tá? E enviar o esquema até a próxima aula. Que tal? Fácil? Difícil? Nervosismo? Não. Não? Vocês vão ver que essa revolta, gente, ela foi bem diferente, né? Principalmente das pessoas que faziam parte do movimento e dos ideais de liberdade. Aí mora um outro ponto que a gente depois vai ver as diferenças entre as duas. Certo? Beleza? Então tá, meus lindos, agora nesses próximos 40 minutinhos, vocês têm aí para assistir o vídeo e quase praticamente terminar de fazer essa tabela aí, esse esquema. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão me chamando, vão me pedindo que eu estou à disposição. Tá bom? Tá bom?